uma grande chance de ter o Gabigol. Resta o acordo de pagamento de salário, quanto será o salário, quem é o jogador que vai, quanto tempo será essa negociação de troca por empréstimo, mas o Corinthians está aí, está no páreo. E Gabigol é uma possibilidade para o time. Será que o Gabriel Barbosa, que eu me recuso a falar Gabigol, às vezes escapa? Gabriel. Acabou de falar, pô. Gabriel. O que será que ele quer da vida dele? Isso que eu me pergunto. Porque ele não quer ficar no Santos. Não, acho que não dá. Talvez até quisesse, mas não dá. Não tem pra como ganhar o que ele ganha e ficar no Santos, até porque ele tem que se ver com a Inter, que tem os direitos federativos dele. O futuro dele não é ele que pode exatamente totalmente decidir. Mas eu quero tentar de novo uma carreira na Europa. Eu quero ficar no Brasil, mas em determinado clube. Não jogaria no Corinthians porque é rival do Santos, sei lá. Qual é a idade do Gabriel, do Gabigol? Ele é de 96, 22 anos. Novo. Ele nasceu dia 30 de agosto de 96. Pois é, 30 de agosto de 96. Muito jovem. Muito jovem. Ele pode ficar mais um ano no Brasil e voltar para a Europa com 23, 24. Mais 2, 3 anos. Eu sei que ele nasceu 30 de agosto de 96, porque ele nasceu no mesmo dia que eu, só que com o ano invertido. Ah, PVC, muito bem, muito bem. Então, interessante, possibilidades que surgem. Claro que nas conversas aí, olha, a gente pode ter um time no ano que vem, estamos trabalhando para contratar Thiago Neves e Gabigol. E aí a notícia chega lá patamar, em Jeddah. Muda o patamar do elenco. Carilli, os caras estão trabalhando aqui para ter o Gabigol e o Thiago Neves para você aí. Aí o cara vai querer voltar mais rápido, né? Aliás, é uma característica que eu gostaria de ver. O Carilli sempre foi um cara de defesa. Foi auxiliar do Mano, auxiliar do Tite, especialista em defesa. Mais ou menos como no futebol americano. Você tem o técnico de ataque e o técnico de defesa. E ele, dirigindo times do Corinthians, alguns mais limitados, outros menos limitados, mas eram times focados muito no sistema defensivo. Eu gostaria de ver, curiosidade, ver o Carilli com um time com mais recursos, para ver o repertório dele, fazendo um time um pouco mais ofensivo, mais agressivo. Né? Então é uma curiosidade que eu tenho com quase todos os técnicos brasileiros. Jair Ventura, técnico que começou no Botafogo de forma reativa. Dá um timaço na mão do Jair Ventura. O maior craque que esses técnicos podem ter? A manutenção do elenco. Estabilidade. Não é estabilidade no emprego, é estabilidade no trabalho. Porque se você tiver segurança, você vai fazer o trabalho o ano inteiro, a tua tentativa, a gente fala assim, o técnico não tem proposta. Se você der uma proposta e cobrar proposta, não. Garantir para ele que a proposta dele vai até o final, você pode ser campeão ou rebaixado, você vai até o final, você vai ver que a proposta do técnico muda. Que sem tempo de treino. E você vai fazer marcação forte e bola parada. Que é coisa simples. Olha só, dos jogadores que a gente conhece do Corinthians, e o elenco está aí para a gente ver, de fato, o Léo Santos e o Pedrinho são os dois que se encaixam nesse perfil, né? Sim. Da Inter tem interesse num jovem jogador, os clubes europeus trabalham assim, buscam jovens jogadores. Vocês acham que o Pedrinho teria mais interesse do que o Pedro Henrique? Pedro Henrique? Porque eu estou querendo fazer um exercício aqui do seguinte, da gente montar um possível Corinthians. Quais jogadores podem sair do Corinthians? O Carlos Augusto está se firmando na lateral esquerda. Lateral esquerda. Danilo Avelar, tchau. Então, podemos colocar Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Certo? Você está falando montando já um time. Imaginando que um time do Corinthians tem que Corinthians. buscar um zagueiro. Um zagueiro. Tá falando do Gabigol e do Thiago Neves. Buscaram um zagueiro. Eu acho que um zagueiro seria... O novo Balbuena. O novo Balbuena. Ou o novo Pablo. Ou o novo Pablo. Ou o Gil. O Gil, que está na China há algum tempo. Não sei se tem Vamos imaginar aqui. Cássio, Fagner, um zagueiro, Henrique e Carlos Augusto. Ralf... Richard do Fluminense vai chegar. Richard do Fluminense. Esse é um reforço. Tem o Thiaguinho aí que está aparecendo no final do ano. Aparecendo, mas um jogador que está lá. Thiaguinho, pode ser? Ralf e Thiaguinho? Ralf e Thiaguinho... Para ali a dupla de volante? Contando que o Richard ainda não foi contratado. Mas aí tem o Gabriel... Não, o Douglas está execrado. Quem vocês colocariam ao lado do Ralf? Essa questão do Ralf também não é discutível, não, João. Eu também acho. O Ralf é o dono da posição, não. Não é não. Qual seria a dupla de volante para vocês, então? Hoje não tem.
assim, pra garantir, é esse. No elenco do Corinthians não tem. Mas a dupla titular hoje é Ralf e Thiaguinho. Sabe certo? quê? Mas não... Então, na nossa imaginação aqui, vamos supor que o Ralf Não enche os olhos de faça ninguém. uma boa pré-temporada. O Carille conhece bem o Ralf e gosta Não muito pode dele. botar o Richard, Supondo que Nem o negócio tanto. ainda não foi O fechado. Carille, ele botava o Ralf quando ele precisava de jogo aéreo. Ele falava, no jogo contra o Bragantino, que era um time que tinha muita bola parada, ele preferia o Ralf ao Gabriel. Ele acha que ele botava mais o Gabriel, que tinha mais velocidade para marcação. O time vai ficar... Vamos, assim, é um exercício de imaginação para facilitar aqui a nossa Ralf brincadeira. e Douglas, vai. Vamos lá, Cássio, Fagner, um zagueiro, Douglas Henrique e o lateral esquerdo, Carlos Augusto. No meio de campo, Ralf e Thiaguinho, a Douglas não. Thiaguinho, que é a dupla que está encerrando o campeonato. Thiago Neves. Não. Mas aí o Thiago Então põe o Richard. Então põe o Richard e Gabriel. Não, aí vamos botar o Richard. O Tá Thiago bom. Neves tá... Eu, Ralf, sinceramente, não vejo o Richard, não. Thiago Neves, Gabigol. Jadson e Romero. Jadson e Romero. A gente vai montar esse time em diversos outros times nesse período de É a primeira Mas é um bom time. Mercadão da bola. É uma brincadeirinha pra gente começar a projetar o Corinthians e faremos isso com os outros Eu acho que times. Gustavo tá voltando. Gustavo está voltando. E voltando com moral depois que fez no Fortaleza. Quem voltaria com moral, já que a ideia é voltar, seria o Jô, né? Não será possível. Enfim, mas Mas tá trazendo o Carille de volta, tá trazendo não não será sei quem de possível. volta. Aí vão investir no Gabigol essa grana. Acho que quando a gente diz descobrir um novo Balbuena, um novo Pablo, significa que quando o Corinthians contratou o Balbuena e o Pablo, ninguém sabia quem era. Não, claro que não. E aí você teve a grande sacada de dizer assim... O Balbuena fazia boas Libertadores pelo Libertar, mas não era um jogador conhecido. Então, só com uma brincadeirinha aqui, torcedor. Cássio, Fagner, um zagueiro, Henrique e Carlos Augusto. Ralf, Richard do Fluminense, Thiago Neves, Pedrinho, Gabigol e Romero. Vamos fazer um exercício. Pode Só ser? não vejo o Richard chegando e tomando conta de posição no... Mas é bom esse rapaz, é muito bom jogador, hein? Vamos fazer um exercício aqui diferente? Sim, a gente tá falando Pra Corinthians, né? pro Corinthians, tá. Vamos lá. Até para discutir um pouco do que aconteceu no campeonato. Quais foram os jogadores que disputaram este campeonato brasileiro em alto nível e que para montar um grande time o Corinthians precisa contratar? Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Segundo volante, Sim. Edenilson, Ex-Corinthians. Que já foi do que Corinthians. já foi do Corinthians. Você quer contratar um grande segundo volante para uma característica que o Corinthians sempre teve com Elias, com Paulinho? É ele. Edenilson. Você quer montar um grande time? Você tem que bater no Inter e falar assim, quanto custa? Acho que o Inter Mas não parece vai, que tá mais não vai pro Rio, abrir mão, não, disso aí. Não vai ser... Não vai abrir mão. Tô Mas dizendo, parece que está mais pro Richard do Fluminense. o Richard sim. Seria uma negociação Mas mais não é fácil. do mesmo nível do que jogou o Edenilson. O Edenilson foi um destaque do campeonato. É mais jovem o Um Richard. jogador importante. Eu acho esse Richard um machado, um excelente jogador. Jogou no Atibaia. Mas Eu tô acho dizendo, que tem um futuro. por que eu vou contratar o Thiago Neves se o cara que chamou a atenção, você olhou e falou assim, é o Richard, que tava no Atibaia outro dia. Mas eu acho que é bem diferente. Não, mesmo. o Thiago Neves resolve jogo. Resolve o campeonato. Mas o Corinthians, dos últimos 10 anos, ele se fortaleceu sem a contratação badalada. O Paulinho não era badalado. O Elias não era badalhado. O Elias tinha feito um bom campeonato paulista na Ponte Preta. O Castan não era, o Ralf não era. Jogadores quando chegaram não eram. Alexandre Pato era badalado. E não deu nada. Foi a pior contratação dos últimos anos. Então é claro que até a temporada começar e depois que ela começar em 2019, muita coisa vai acontecer, mas a gente já começa aqui a desenhar possibilidades. São nomes que estão na mesa, estão em conversas de possibilidades de contratação. O fato aí, Rodrigo